Você, meu amigo, você, minha amiga, sabe o que é a regra de ouro? Não sabe? Bom, na matéria de hoje do G1 Globo.com vem trazendo todas as informações sobre o que é essa regra, por que o governo está tão desesperado para poder aprovar esse crédito suplementar e como isso pode afetar você que recebe Bolsa Família, você que está aí assegurado do INSS, está guardando o seu dinheirinho da sua aposentadoria. Também do seu BPC Loas, da sua aposentadoria rural. Então, a gente está trazendo aqui um resumo e vamos deixar na descrição desse vídeo aqui no canal de notícias o que é a regra ouro e por que o governo está tão desesperado para poder aprovar essa regra. Entenda o que é a regra ouro. O governo precisa de autorização do Congresso para emitir 248 bilhões em dívidas e não correr o risco de ser enquadrado em crime de responsabilidade. Aquele mesmo crime que tentaram na época que teve um outro presidente aí no Brasil e também quando entraram com o impeachment da outra presidente que também esteve no Brasil aí e que sofreu o impeachment. A regra ouro do orçamento está prevista na Constituição Federal e é um mecanismo que proíbe que o governo faça de fazer várias dívidas para pagar despesas correntes como salários, benefícios de aposentadorias, contas de luz e outros custeios da máquina pública. Quando a regra é descumprida, os gestores, como no caso o presidente da República, pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. E para não descumprir a regra, que o governo do presidente Jair Bolsonaro solicitou que o Congresso aprove um crédito suplementar de 248 bilhões para o governo pagar despesas essenciais a serem obtidos com a emissão de títulos do Tesouro. Na prática, é uma solução temporária para que o governo não viole a lei ou tenha que congelar despesas essenciais e agravar a crise econômica no país. Os dispositivos legais que disciplinam a regra ouro são os artigos 167 do inciso 3 da Constituição Federal, o artigo 2, o terceiro artigo da Lei Complementar número 101 do ano de 2000, a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, e o artigo 6 da Resolução do Senado Federal de 2007. Segundo a regra ouro, a expansão da dívida pública, no caso as operações de crédito, não pode superar o limite do valor previsto para a amortização da dívida e investimentos. Ou seja, o governo só pode contrair novas dívidas, só pode fazer novos empréstimos ou pagar dívidas antigas ou fazer investimentos que podem depois se refletir em crescimento da economia e em aumento da arrecadação. O objetivo da restrição é evitar o descontrole da dívida pública e que o governo se endivide para custear despesas presentes que não beneficiarão as gerações futuras. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo, se não tiver, como o governo hoje ele não tem caixa para poder bancar o Bolsa Família, para poder bancar esse 13º que ele colocou aí em janeiro, que ele iria pagar o 13º com o dinheiro do pente fino que foi feito anteriormente. Isso tudo aí foi uma falácia, como vocês estão vendo aí. O governo hoje ele está na mão de deputados para poder aprovar a reforma da Previdência, está na mão de deputados e senadores para poder liberar essa verba de 248 bilhões para poder pagar Bolsa Família, BPC Loas, aposentadoria rural e dar início também ao pente fino do INSS. Sem esse dinheiro, o governo não pode fazer nada. E pela lei, a regra que só pode ser quebrada quer o governo com autorização do Congresso para créditos suplementares ou especiais com a finalidade. Quais despesas estão em risco e como resolver o problema? Vamos lá. É a primeira vez que o Poder Executivo pede ao Congresso permissão para se endividar, além do permitido. Embora a solução apresentada pela equipe econômica seja legal, ela é pontual para 2019 e seu uso continuado traz risco de tornar a regra ouro não prática, quer dizer, na prática, uma letra morta.
Como o país chegou a essa situação? A necessidade de rever a regra ouro é o reflexo de anos de desequilíbrio nas contas públicas, ou seja, despesas maiores do que receitas. Em todo o ano de 2018, as contas do setor público tiveram um déficit primário de 108 bilhões ou 1,57% do produto interno bruto, o PIB, que foi o quinto ano seguido de rombo nas contas públicas, e a previsão é de um novo resultado negativo esse ano. Os investimentos federais, que somaram 77,5 bilhões em 2014, estão previstos para apenas cerca de 38 bilhões nesse ano, mas tendem a ficar abaixo disso, já que a dívida pública bruta passou de 63% do PIB de 2014 para quase 80% hoje. Esse aumento reflete a necessidade de emitir novos títulos públicos para pagar os juros da dívida, já que há 5 anos de governo o governo não consegue economizar para cobrir essas despesas. Ao defender o crédito suplementar de 248 bilhões desse ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em audiência pública na Comissão Mista do Orçamento: a Previdência Social virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil, e lembrou que a estimativa da área econômica é de que o resultado continue no vermelho até o fim do governo Bolsonaro. Para 2019, a meta fiscal do governo é perseguir num rombo de 139 bilhões. A estimativa da instituição fiscal independente, a IFE, órgão ligado ao Senado, aprova que, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, as contas públicas não sairão do déficit primário antes de 2023. Alguns países, como Reino Unido, Alemanha, têm flexibilizado a regra para evitar ajustes fiscais mais duros que possam agravar as crises econômicas. No Brasil, embora a aprovação do crédito suplementar em 2019 seja visto como inevitável diante da gravidade do estado das finanças da União, alguns estudiosos das finanças públicas também defendem o aperfeiçoamento da regra ouro. Segundo o economista Manuel Pires, pesquisador do IBRE, do FGV, em vez de prever que o Congresso possa autorizar créditos suplementares, seria melhor ter gatilhos automáticos para a redução dos gastos e aumento das despesas. Por exemplo, a Constituição pode limitar o crescimento da folha de pessoal, gastos de contratação e salários de servidores pela inflação, enquanto a regra ouro estiver sendo descumprida, ou reverter as renúncias tributárias em 20%, disse o pesquisador em entrevista à BBC Brasil. Para o pesquisador e professor do Instituto de Direito Público, José Roberto Afonso, o texto constitucional pode ser melhorado, mas não há tempo de ser emendado em poucos meses. O que acontece nesse caso aí, gente? Se o governo não conseguir, junto ao Senado e aos deputados, a liberação para esses 248 bilhões, ele vai ter que atrasar pagamentos do Bolsa Família, vai ter que atrasar pagamentos do BPC, que é o LOAS que o pessoal conhece, e mais ainda, vai ter que fazer alguns ajustes nas suas contas e vai ter que ser travado o seu pente fino e as auditorias junto ao INSS. Essa é a regra ouro, a regra que impede o governo de passar ali daquela regra, daquele valor que eles têm aí para poder. Ele tem um valor, resumindo, ele tem um valor para ser gasto um ano todo, um orçamento, e para poder ter mais dinheiro em caixa para poder pagar todas as contas que ele tem, ele precisa desse crédito suplementar. Mas se não for aprovado, se ele fizer por qualquer motivo um empréstimo relacionado a esse valor, ele pode sofrer um impeachment. Essa regra ouro é para poder travar qualquer tipo de empréstimo ou situação que o governo venha contrair dívidas para poder pagar suas contas, como se fosse uma conta de casa ali, aquelas contas do mês. Ele não pode fazer esse empréstimo por causa dessa regra ouro. Então, se você tiver alguma dúvida sobre
o que é a regra ouro, nós vamos deixar a matéria, o link na descrição do vídeo, e você, meu amigo, vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo e por que essa regra é tão importante e como o governo está com as suas mãos atadas em relação a pagamento de benefícios e de programas sociais, no qual ele vinha bancando aí, que tinha condições antes para poder fazer algumas estripulias, e hoje ele mudou totalmente o panorama dele e está dependendo desse dinheiro para poder botar em prática tudo que ele precisa para 2019. E mesmo assim, se precisar ano que vem, vai precisar fazer um novo empréstimo, vai ter que pedir também um novo crédito suplementar. E essa regra não deixa isso acontecer, a não ser que os deputados e senadores votem a favor desse crédito. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal de notícias.